As nossas melhores mercadorias chegam até nós pelas águas. A tristeza faz a alma frutificar sem graça. Quando uma chuva cai, as ervas e as plantas crescem. Como disse o profeta, eu as regarei com as minhas lágrimas, ó Esbom. Isaías 16:9. Em alusão a isso, digo que as lágrimas regam nossas graças e as fazem florescer. O salmista disse, tu fazes rebentar fontes no vale. Salmo 104:10. Essa é a razão pela qual os vales florescem com trigo, a saber, porque as fontes correm ali. Onde as fontes de tristeza correm, ali o coração produz uma colheita abundante. Lia tinha olhos tenros, ela tinha um olhar lacrimoso e era fértil. O cristão de olhos tenros geralmente produz mais dos frutos do Espírito. Um olho que chora serve para regar nossas graças. Além disso, a tristeza nos protege contra as tentações do diabo. As tentações são chamadas de dardos inflamados. Efésios 6,16. Porque de fato elas incendeiam a alma. As tentações enfurecem a ira e inflamam a luxúria dos homens. Agora as águas da tristeza santa apagam essas setas inflamadas. A pólvora molhada não se incendeia facilmente. Quando o coração está umedecido e encharcado de tristeza, ele não se incendiará tão facilmente com o fogo da tentação. Lágrimas são as melhores mangueiras para apagar o fogo do diabo. Se há tanto proveito e benefício na tristeza evangélica, então que todo cristão lave o seu rosto todas as manhãs na bacia de lágrimas. Finalmente, ter uma disposição de espírito quebrantada é um grande sinal da presença de Deus conosco em uma ordenança. Esse é um sinal de que o sol da justiça está raiando sobre nós, isto é, quando nossos corações congelados se descongelam e se derretem por causa do pecado. Bernardo disse, através do seguinte, você pode saber se encontrou Deus ao realizar um dever. Quando se encontra em um estado de quebrantamento e lágrimas, tendemos a medir tudo pela alegria. Pensamos que nunca temos a presença de Deus em uma ordenança, a menos que tenhamos alegria nela. Nisso somos como Tomé, que disse, se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. João 20:25. Assim somos inclinados a dizer que a menos que tenhamos consolação, não acreditaremos que encontramos Deus ao desempenharmos um dever. Mas se nossos corações podem se derreter amavelmente em lágrimas de amor, então esse é um sinal real de que Deus esteve conosco. Como Jacó disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Gênesis 28:16. Então, cristão, quando seu coração se quebranta pelo pecado e se dissolve em lágrimas sagradas, Deus está nesse dever, embora você não o saiba. Penso que tudo o que foi dito deveria fazer de nós pessoas espiritualmente tristes. Talvez tenhamos tentado lamentar e não conseguimos. Mas assim como um homem que cavou tão fundo por água e não encontra nenhuma por fim, cava até encontrar uma fonte. Assim também, embora tenhamos cavado em busca das águas das lágrimas e não tenhamos encontrado nenhuma, contudo ponderemos em tudo o que foi dito e ajustemos nossos corações novamente para esse trabalho e talvez finalmente possamos dizer, como os servos de Isaac disseram, achamos água. Gênesis 26:32. Quando as ervas são pressionadas, seu suco aquoso é extraído. Esses 11 motivos sérios podem extrair lágrimas dos nossos olhos. Mas alguns podem dizer, minha constituição é tal que eu não consigo chorar. É mais fácil eu espremer uma rocha e extrair água dali do que eu derramar uma lágrima. Eu respondo, mesmo que você não possa chorar pelo pecado, será que você não pode se entristecer por ele? A tristeza do coração é o que há de melhor. Pode haver tristeza piedosa onde não há lágrimas. O vaso pode estar cheio, embora lhe falte ventilação. Deus não considera tanto o olho que chora, mas o coração quebrantado. Entretanto, eu hesitaria em pedir as lágrimas daqueles que podem chorar. Deus contemplou as lágrimas de Ezequias, via suas lágrimas. Isaías 38:5.
As lágrimas de Davi eram como música aos ouvidos de Deus. O Senhor ouviu a voz do meu lamento. Salmo 6:8. Essa é uma visão digna de ser contemplada pelos anjos. Lágrimas como pérolas caindo de um olho penitente. Alguns dizem: o que faremos para colocar nosso coração nesse estado de tristeza? Eu respondo: façam duas coisas. Previnam-se contra aquelas coisas que obstruirão essa tristeza. Coloquem-se no uso de todos os meios que os ajudarão a promover a tristeza santa. Evitem aquelas coisas que tendem a interromper o fluxo das lágrimas. 8. 9 obstáculos à tristeza. 8.1. Amor ao pecado. O amor ao pecado é como uma pedra no cano, que interrompe o fluxo da água. O amor ao pecado faz com que o pecado tenha um gosto doce e essa doçura no pecado enfeitiça o coração. Amar o pecado é pior do que cometê-lo. Um homem pode ser surpreendido pelo pecado. Gálatas 6:1. Aquele que foi surpreendido pelo pecado chorará, mas o amor ao pecado endurece o coração e mantém o diabo no controle. A verdadeira tristeza envolve o lamento pelo pecado. Mas como alguém pode lamentar por um pecado pelo qual seu coração está apaixonado? Previna-se contra esse veneno. O amor ao pecado congela a alma na impenitência. 8.2. Desespero. O desespero ofende a Deus, subestima o sangue de Cristo e condena a alma. Como disse o profeta, mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Jeremias 18:12. Essa é a linguagem do desespero. Eu continuarei seguindo meus pecados até ser condenado. O desespero apresenta Deus para a alma como um juiz vestido com as vestes da vingança. Isaías 59:17. O desespero de Judas foi, em certo sentido, pior do que a sua traição. O desespero destrói o arrependimento, pois o fundamento adequado do arrependimento é a misericórdia. A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Romanos 2:4. Mas o desespero oculta a misericórdia da vista, assim como as nuvens cobriam a arca da aliança. Previna-se contra isso. O desespero é um pecado irracional. Não há fundamento para isso. O Senhor mostra misericórdia a milhares. Então, por que você não pode ser um dos milhares? As asas da misericórdia de Deus, assim como as asas dos querubins, estão estendidas para todo penitente humilde. Embora você tenha sido um grande pecador, contudo, se você for um pecador que derrama lágrimas, há um cetro de misericórdia de ouro estendido para você. Salmo 103:11. O desespero tranca a alma na impenitência. 8.3. Um entendimento de que essa tristeza fará de nós pessoas melancólicas. Ao ouvir o que tenho dito, algumas pessoas podem pensar: então devemos afogar toda a nossa alegria em nossas lágrimas? Mas isso é um equívoco. Perder nossa alegria? Digo-me que alegria pode haver em uma condição de condenação. Que alegria o pecado proporciona? O pecado não é comparado a uma ferida? Isaías 1:6. O pecado de Davi o fazia sentir como se seus ossos estivessem quebrados. Salmo 51:8. Há algum conforto em teus ossos deslocados? O pecado não gera uma palpitação e tremor do coração. Deuteronômio 28, 65, 66. Será que é uma alegria para um homem ser terror para si mesmo? Jeremias 24. Certamente pode ser dito a respeito do riso do pecado. É vaidade. Eclesiastes 2:2. Por um lado, a tristeza santa é a fonte da alegria, e por outro, ela não impede a alegria. Pelo contrário, a refina e a aperfeiçoa. O filho pródigo experimentou a verdadeira alegria após o arrependimento. Começaram a festejar. Lucas 15:24. 8.4. Apagar os impulsos do Espírito. O Espírito nos leva a nos entristecer. Ele causa todas as nossas marés altas. Todas as minhas fontes estão em ti. Salmos 87:7. Muitas vezes encontramos impulsos graciosos para a oração e o arrependimento. Agora, quando sufocamos esses impulsos, o que é chamado de apagar o espírito,
1 Tessalonicenses 5,19, então, por assim dizer, impedimos a maré de avançar. Quando o orvalho cai, então o solo fica molhado. Quando o Espírito de Deus cai como orvalho em suas influências sobre a alma, então ela é umedecida com tristeza. Mas se o Espírito se retirar, a alma é como a lã seca de Gideão. Antes, o navio poderia navegar bem, sem vento, e um pássaro poderia voar sem asas, do que poderíamos nos entristecer pelo pecado sem o Espírito. Guarde-se para não entristecer o Espírito. Não afaste esta doce pomba da arca de sua alma. O Espírito é gentil e terno. Se for entristecido, ele pode dizer, não voltarei mais. E se ele se retirar, então ficaremos impossibilitados de nos arrependermos pelo pecado. 8.5. Presunção de misericórdia. Será que uma pessoa que pensa que pode ser salva de uma maneira barata lamentará pelo pecado? Quantos agem como aranhas e sugam a condenação da doce flor da misericórdia de Deus? Jesus Cristo, que veio ao mundo para salvar os pecadores, é a ocasião da perdição de muitos. Alguém diz, ó Cristo morreu por mim, ele fez tudo. Por que eu deveria orar ou me entristecer pelo pecado? Muitos pecadores audaciosos extraem a morte da árvore da vida e pela sua presunção vão para o inferno pela mesma escada do sangue de Cristo, através da qual outros vão para o céu. É triste quando a bondade de Deus, que deveria levar você ao arrependimento, o leva à presunção. Romanos 2,4. Ó pecador, não coloque a si mesmo no inferno. Cuide para não ser condenado por um engano. Você diz que Deus é misericordioso e, portanto, você pode continuar seguramente no pecado. Mas para quem é a misericórdia? Para o pecador presunçoso ou para o pecador que chora? O profeta responde, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías 55:7. Não há misericórdia sem que haja um abandono do pecado, e não há abandono do pecado sem que haja um entristecimento. Se um rei dissesse a um grupo de rebeldes, quem vier e se render receberá misericórdia, aqueles que permanecessem em rebelião não poderiam reivindicar o benefício do perdão. Deus proclama misericórdia aos que se entristecem, mas aqueles que não lamentam não verão a misericórdia divina. A misericórdia de Deus é como a arca, que só poderia ser manuseada pelos sacerdotes. Ninguém pode tocar nesta arca da misericórdia dourada, a não ser aqueles que são sacerdotes para Deus. Apocalipse 1:6. E que ofereceram sacrifício das lágrimas. 8.6. Um conceito de que o pecado é algo pequeno. Eles dizem sobre o pecado o que Ló disse sobre Zoar. É bem pequena, não é verdade? Gênesis 19:20. O diabo faz os pecadores enxergarem as coisas através do lado do telescópio que as diminui. É perigoso imaginar que o pecado é menor do que ele realmente é. O pensamento de que o pecado é algo pequeno nos impede de usar os meios. Quem será diligente em procurar um médico se pensa que a sua doença não é nada grave? E quem irá a Deus com um coração penitente, em busca de misericórdia, se pensa que o pecado é apenas uma coisa leve? Entretanto, para removermos essa concepção errada sobre o pecado e para que possamos olhar para ele com olhos molhados de lágrimas, considere que o pecado não pode ser pequeno, porque ele é cometido contra a majestade do céu. Não há traição pequena, se for praticada contra a pessoa do rei. Todo pecado é maligno, portanto, condenável. Um canivete ou estilete é capaz apenas de fazer ferida pequena, mas qualquer um deles pode matar assim como uma espada grande. Há morte e inferno em cada pecado, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Será que foi uma grande coisa para Adão colher uma maçã? Contudo, isso o fez perder a sua coroa. Não acontece com o pecado como acontece com as doenças. Umas são mortais e outras não. O menor pecado sem arrependimento será uma tranca e um trinco para impedir as pessoas de entrarem no céu.
Contemple o pecado através das lentes vermelhas dos sofrimentos de Cristo. O menor pecado custou o sangue dele. Você gostaria de ter uma visão correta acerca do pecado? Vá até o Gólgota. Para pagar o preço pelo pecado, Jesus Cristo teve que ocultar a sua glória e perder a sua alegria. E assim ele derramou a sua alma como oferta pelo menor pecado. Você pode discernir a grandeza do seu pecado através da profundidade das feridas de Cristo. Não permita que Satanás lance uma névoa diante dos seus olhos e o impeça de ver o pecado em suas verdadeiras cores. Lembre-se, não apenas rios grandes desaguam no mar, mas também os riachos pequenos. Não apenas os pecados grandes levam os homens para o inferno, mas também os pecados menores. 8.7. Procrastinação, ou uma opinião de que ainda é cedo demais para afinar a corda do arrependimento. Alguém pode pensar, quando a lâmpada estiver prestes a se apagar, a força se esvair e a velhice se aproximar, então será o tempo de me entristecer pelo pecado, porém agora é cedo demais para isso. Para mostrar o quão prejudicial é essa opinião e para rolar para longe esta pedra da boca do poço, para que as águas do arrependimento possam fluir, permitam-me propor essas 4 considerações sérias e ponderadas. Em primeiro lugar, você sabe o que é estar no estado de condenação? Será que você dirá que é cedo demais para sair disso? Você está sob a ira de Deus? João 3,36. Será que é cedo demais para sair debaixo do gotejar deste vaso? Você está sob o poder de Satanás? Atos 26,18. Será que é cedo demais para sair das prisões do inimigo? Em segundo lugar, os homens não argumentam assim em outros casos. Eles não dizem, é cedo demais para ser rico. Eles não adiam a busca pelo mundo até a velhice. Não, eles buscam aproveitar a primeira oportunidade. Não é cedo demais para ser rico. Será que é cedo demais para ser salvo do pecado? O arrependimento não é uma questão de maior consequência? Não é mais necessário que os homens lamentem o pecado do que melhorem a sua condição financeira? Em terceiro lugar, o chamado de Deus para o lamento é sempre no presente. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Hebreus 3, 7-8. Um general cerca uma guarnição e a convoca para se render em tal dia, ou então ele a atacará. Tais são os chamados de Deus para o arrependimento. Hoje, se ouvirem a sua voz, pecadores, quando Satanás os tentou para qualquer maldade, vocês não disseram, é cedo demais, Satanás, mas imediatamente abraçaram a sua tentação. Vocês não adiaram o chamado do diabo. Será que devem adiar o chamado de Deus? Em quarto lugar, é algo tolo adiar e deixar para depois o lamento pelo pecado, pois quanto mais você adiar o lamento santo, mais difícil será quando você começar. Um osso deslocado é mais fácil de ser ajustado imediatamente do que à medida que o tempo passa. Uma doença é curada mais facilmente no início do que se for negligenciada até estágios avançados. Você pode facilmente atravessar as águas quando estão baixas, mas se esperar até que estejam altas, então estarão fundas demais. Ó pecador, quanto mais traições contra Deus você cometer, mais os citará contra você e mais difícil será obter o perdão dele. Quanto mais você estender o tempo dos seus pecados, mais difícil será o seu arrependimento. Adiar e postergar a tristeza pelo pecado é uma tolice diante da incerteza da vida. Como o pecador que procrastina sabe que viverá até a velhice, como Tiago disse, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago 4,14. Quão rapidamente a doença pode prendê-lo e a morte pode ceifar a sua vida. O seu sol pode se pôr ao meio-dia. Ou então que impudência é adiar a tristeza pelo pecado e protelar esse trabalho quando a morte está para fazer a sua obra brevemente. Por adiar a leitura da carta que lhe foi enviada, César foi esfaqueado no Senado. É tolice adiar tudo para o final, pois não é provável que depois alcançaremos misericórdia.
Embora Deus tenha dado tempo para você se arrepender, Ele pode negar a graça do arrependimento. Quando Deus requer tristeza e você se faz de surdo, quando você pedir misericórdia, Deus estará mudo, como lemos em Provérbios 1, 24 a 28. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar, como a tormenta, quando a calamidade chegar, como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Pense nisso seriamente. Deus pode escolher o último momento para julgá-lo, porque você não escolheu o momento anterior para se arrepender. Adiar a volta solene a Deus até a velhice ou a doença é uma grande imprudência, porque o arrependimento no leito de morte é, na maioria das vezes, insincero e espúrio. Embora a verdadeira tristeza pelo pecado nunca aconteça tarde demais, contudo, o arrependimento no leito de morte raramente é verdadeiro. Raramente o arrependimento é sincero, quando a cabeça está grisalha. É discutível se as lágrimas derramadas por alguém que se aproxima da morte são derramadas mais por medo do inferno do que por amor a Deus. Ao enfrentar uma tempestade, o marinheiro joga as suas mercadorias ao mar, não porque ele as odeia, mas porque teme que elas afundem o navio. Quando os homens começam a chorar, quando já é tarde e tentam se livrar de seus pecados, na maioria das vezes isso acontece apenas por medo de que afundem o navio e se afoguem no inferno. É de se duvidar se o penitente no leito de morte começa a lamentar apenas porque não pode mais esconder seus pecados. Considerar tudo isso pode fazer com que as pessoas tenham cuidado ao arriscar suas almas, ao adiarem todo o esforço para alcançar o céu para a sua última hora nesta vida. 8.8. Adiamento da execução da justiça. Em Eclesiastes 8.11, lemos: como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Deus adia a punição, por isso os homens adiam o arrependimento. Ele não feriu as suas costas pela correção, portanto, eles não batem em suas costas pela humilhação. Jeremias 31:19. O pecador pensa assim: Deus tem me poupado por todo esse tempo. Ele tem prolongado a sua paciência e longanimidade. Certamente, ele não vai punir. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e nunca verá isto. Salmos 10:11. Na paciência infinita, Deus às vezes adia seus julgamentos por um tempo maior. Ele não está disposto a punir. 2 Pedro 3:9. Deus é como a abelha, que naturalmente dá mel, mas pica apenas quando é provocada. O Senhor deseja que as pessoas façam as pazes com Ele. Isaías 27:5. Deus não é como um credor apressado, que exige o pagamento da dívida e não dará um prazo para que o pagamento seja efetuado. Ele não é apenas gracioso, mas o Senhor espera para ter misericórdia de vocês. Isaías 30:18. Mas Deus, em sua paciência, gostaria que os pecadores se reconciliassem. Mas, infelizmente, como sua paciência é abusada, a longanimidade de Deus serve para endurecer a maioria das pessoas, porque Deus detém o derramar de sua ira. Os pecadores detêm o derramar de suas lágrimas, para que a paciência de Deus não impeça devido à nossa corrupção. A tristeza santa, os pecadores devem lembrar. Em primeiro lugar, a paciência de Deus tem limites. Gênesis 6:3. Embora os homens não coloquem limites ao seu pecado, Deus coloca limites à sua paciência. Ao momento em que o sol da paciência de Deus se põe, e uma vez posto, ele nunca volta atrás. O tempo da paciência logo se esgotará. Ao momento em que Deus diz: meu espírito não contenderá mais. Gênesis 6:3. O anjo clamou: é chegada a hora em que ele vai julgar.
Apocalipse 14:7. Talvez no próximo pecado que você cometer, Deus dirá: sua hora chegou. Em segundo lugar, ser endurecido sob a paciência de Deus torna a nossa condição muito pior. A justiça enfurecida vingará a paciência abusada. Deus foi paciente com Sodoma, mas quando eles não se arrependeram, fez chover fogo e enxofre sobre eles. Sodoma, que já foi uma vez a maravilha da paciência de Deus, agora é um monumento permanente da severidade divina. Todas as plantas e frutos foram destruídos, e como Tertuliano diz, aquele lugar ainda cheira a fogo e enxofre até os dias de hoje. A paciência divina não é perdão. Deus pode afastar o golpe por um tempo, mas sua justiça não está morta, apenas dorme. Deus tem pés de chumbo, mas mãos de ferro. Quanto mais tempo Deus leva para dar o golpe, mais doloroso será quando ele vier. Quanto mais tempo uma pedra passa caindo, mais pesada ela será no final. Quanto mais tempo Deus amola sua espada, mais afiada ela ficará. Os pecados contra a paciência de Deus possuem uma gravidade maior. Eles são piores do que os pecados dos demônios. Os anjos caídos nunca pecaram contra a paciência de Deus. Como será terrível a condição daquelas pessoas que pecam porque Deus é paciente para com elas. Para cada migalha de paciência, Deus coloca uma gota de ira em seu odre. Quanto mais Deus suporta um pecador, mais juros ele certamente pagará no inferno. 8.9. Alegria e música. Como disse o profeta, ficam cantando à toa ao som da lira, e como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo. Amós 6:5-6. Em vez da lamentação, eles cantam canções ociosas. Muitos cantam para afastar a tristeza e afogar as lágrimas no vinho. As doces águas do prazer destroem as águas amargas da tristeza. Muitas pessoas vão dançando para o inferno como aqueles peixes que nadam prazerosamente até o mar morto. Vamos nos acautelar contra todos esses obstáculos às lágrimas sagradas. Digamos como Jó: a minha harpa é usada para fazer lamentações e a minha flauta para acompanhar os que choram. 30:31. 9. Alguns auxílios para a tristeza santa. Tendo removido os obstáculos, permita-me propor alguns auxílios para a tristeza santa. 9.1. Mantenha o pecado continuamente diante de você. O salmista declarou: meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51:3. Para estimular uma tristeza santa, Davi manteve seu olhar totalmente voltado para o pecado. Veja o que é o pecado, e então me diga se não há o suficiente nele para fazer brotar lágrimas. Não sei que nome é ruim o suficiente para dar ao pecado. Alguém o chama de excremento do diabo. O pecado é uma combinação de todos os males. É o espírito do mal destilado. O pecado desonra a Deus, nega a sua onisciência, zomba da sua paciência e desconfia da sua fidelidade. O pecado pisa na lei de Deus, despreza seu amor e entristece seu espírito. O pecado nos prejudica e nos envergonha. Como diz Provérbios 14:34, o pecado é a vergonha dos povos. O pecado nos deixou nus, arrancou nossas roupas e tirou nossa coroa. O pecado nos despojou de nossa glória. Não apenas nos deixou nus, mas impuros. Deus diz: vi que você se revolvia no seu sangue. Ezequiel 16:6. O pecado não apenas tirou nossa veste dourada, mas nos vestiu com roupas muito sujas. Zacarias 3:3. Deus nos fez à sua imagem. Gênesis 1:26. Mas o pecado nos fez como os animais que perecem. Salmos 49:20. Todos nos tornamos brutais em nossas afeições. E o pecado não nos fez apenas como os animais, mas como o diabo. João 8:44. O pecado desenhou a imagem do diabo no coração do homem. O pecado nos esfaqueia. O pecador, como carcereiro, saca uma espada para se matar. Atos 16:27.
ele é privado de seu juízo. E como o homem descrito no Evangelho, como estando possuído pelos demônios, passa a ferir-se com pedras. Marcos 5,5. Embora tenha uma pedra em seu coração que ele não sente. Todo pecado é um golpe na alma. As feridas são proporcionais aos pecados. Cada golpe dado na árvore contribui para derrubá-la. Cada pecado é um corte e um passo a mais rumo à derrubada da alma no fogo do inferno. Se há todo esse mal no pecado, se este fruto proibido tem um sabor tão amargo, então isso deveria nos levar às lágrimas. Nossos corações deveriam ser como uma fonte e os nossos olhos como rios. Louvado seja o meu Senhor, eita glória, Senhor, que ensino, Pai poderoso, que ensino, Senhor glorioso, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por esse ensino. Irmão, veja, irmão, o que esse homem fala embasado na palavra de Deus sobre o pecado. Irmão, o pecado é uma desgraça, irmão. O pecado, irmão, nos leva para o inferno, irmão. O pecado nos afasta de Deus, irmão. O pecado é uma desgraceira, irmão. Vou dar um relato, irmão, de um homem aqui, meu vizinho, que morreu. O homem serviu a vida inteira a Satanás. Ele tinha um centro de macumba, de fazer macumba. E ele apresentou-se com uma doença, um câncer na próstata. E pouco tempo, ele já estava começando a urinar sangue. Ele sentia muita dor e ele estava gritando. Ele precisava de um hospital para se internar e não tinha. Então, o filho dele me pediu para eu arrumar, o filho dele não, casada com a filha dele, com o filho dele, me pediu para eu arrumar um hospital para ele se internar e fazer o tratamento de câncer. Eu tenho uma amiga que ela consegue vagas nos hospitais públicos, ela conseguiu, acho que foi no INCA, para ele se internar e fazer o tratamento. Só que antes disso, Deus levou, ou o diabo, né? Irmão, você precisa ter em mente, quando você está com Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, você largou o pecado, você se arrependeu verdadeiramente, né? Porque Deus conhece o nosso coração. Deus te chama, Deus vem buscar os seus. Agora, quando você está no pecado e não se arrependeu, quando a morte chega, são os demônios, Satanás que vem buscar sua alma. Você, quando está no leito de morte, naquela hora ali para partir, você vai ficar lá vendo demônios lá. Você vai entrar em desespero, irmão. Se você não tiver certeza da tua salvação, irmão, no leito de morte, a tua alma assim vai ficar moribunda, vai entrar num desespero tão grande, irmão, que tu não sabe para onde vai. Então, pois bem, ele começou a sentir muita dor, urinar sangue, pedindo para morrer. Veja bem, um servo de Satanás, dono de um centro de macumba, esse pessoal, eles deixam de comer para entregar oferendas para esses demônios, para fazer trabalho para a vida das pessoas, para destruir vidas. Eles chegam a oferecer o melhor que eles têm, irmão. Eles chegam a passar noites acordadas, eles chegam a ir para lugares longes para fazer despachos, eles chegam a dar carne, eles chegam a oferecer picanha para os demônios, eles chegam a oferecer os próprios filhos, a cabeça dos próprios filhos. Eles passam noites acordadas ali batendo aquele negócio, aquele bumba. Irmão, é assim, é uma servidão, é uma escravidão que é inexplicável. O diabo, ele cega, irmão, ele te deixa cego, irmão, mas cego, surdo e mudo. E eles não têm nada, irmão. Veja esse homem, dono de um centro. Ele não tinha recurso para fazer um tratamento. Ele ia morrer à míngua. Pois bem, não deu tempo. O diabo veio buscar ele. E então, eu falei pro filho dele assim, leva alguém lá para ver se ele se arrepende dos pecados dele e salva a vida do teu pai. Aí ele falou assim, vou tentar arrumar alguma pessoa. Não se mostrou muito interessado, não. E depois, quando eu encontrei com ele, ele falou que foi uma mulher lá, falou de Jesus, e ele se arrependeu. Ele se arrependeu, não. Ele aceitou Jesus como Salvador para ser salvo. Só que depois eu encontrei a neta dele e ela me disse que ele sempre falou isso, que no final, quando ele estivesse lá para morrer, ele ia aceitar Jesus como Salvador da vida dele. Irmão, agora eu te pergunto, esse é o teu caso? É isso que tu está esperando, irmão? Presta bem atenção, irmão, ao que eu ensino desse homem aqui, aos versículos da Bíblia que ele colocou aqui. O que é que ele diz aqui? Muitas vezes, quando você já deixa para
aceitar o Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados, depois que você já está velho, Deus nem te chama mais, irmão. Deus é quem manda o arrependimento, irmão. Deus é quem manda a fé. Deus é quem abre o nosso coração. Deus é quem abre a nossa mente. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar vários versículos da Bíblia dizendo que Deus se compadece de quem Ele quer. Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Deus arranca o coração de pedra e dá um coração de carne. Deus destapa os nossos ouvidos. Deus faz a gente enxergar. Deus faz a gente ouvir. Então, irmão, é como a chuva. Eu digo que é como a chuva. A chuva não cai do céu. Assim são todas as nossas coisas, as outras coisas. As coisas espirituais também são assim. Então eu te pergunto, irmão, aquele homem premeditou que quando ele estivesse no leito da morte dele, ele ia entregar a vida para Jesus na esperança de ser salvo, né? Porque Deus é quem sabe o coração dele. Aí é Deus quem sabe se verdadeiramente ele se arrependeu. Mas Jesus disse desde o início que há dois caminhos, um largo e um estreito. Eis que a porta é larga, a porta que leva ao inferno é larga, ó. Tem muita gente na igreja achando que está salvo e está caminhando para o inferno. E há uma porta estreita. Eis que a porta é larga, a porta que leva para o inferno. E é uma portinha assim estreita, ó, que leva para o céu. Ali quem é que vai entrar, irmãos? Você que verdadeiramente se arrependeu. Você que verdadeiramente chorou. Você chorou pelos seus pecados. Eu já teve vez assim, não sempre, que eu sou muito durona para chorar. Deus me fez assim, dura para chorar. Eu agora estou orando para Deus mandar lágrimas para os meus olhos, para eu chorar mais pelos meus pecados, chorar pelos pecados dos meus pais. Meus pais não, do meu pai, dos meus irmãos. Estou pedindo para Deus me mandar lágrimas. Deus manda, irmão. Então, às vezes eu já lembrei dos meus pecados assim, eu comecei a chorar. Eu já sei que Jesus levou meus pecados na cruz, que Deus pegou meus pecados, jogou no fundo do oceano, Ele nem lembra mais. Mas você precisa chorar, irmão, pelos seus pecados. É igual esse ensino desse homem aqui. Deus vê o coração, irmão, Deus vê o nosso coração. Não adianta, você pode enganar o homem. Você pode estar aí na igreja dando dízimo, dando oferta, ajudando pobres. Irmão, isso aí não vai te salvar, irmão. Não vai. Verdadeiramente Deus quer um coração quebrantado. Deus quer que nós vivamos debaixo da justiça do Rei, que é o nosso Senhor Jesus, que foi Ele que nos justificou, Ele que nos salvou, Ele que carregou os nossos pecados. Ele é o cabeça da igreja, irmãos. Nós somos os membros, irmão. Nós somos o dedo, a unha, o pé. Ele é o cabeça, irmão. Então, irmão, se você está em Jesus Cristo, nenhuma condenação há sobre você. Se você verdadeiramente está em Jesus Cristo. E Ele é quem nos justifica. Então, irmão, te dou um conselho. Não deixa, irmão, para se arrepender. Depois que você tiver pecado, eu vou pecar tudo que eu puder pecar. Vou fazer de tudo. Aí depois eu entrego a minha vida para Jesus. Deus pode não querer mais a tua alma, irmão. A tua alma já pode estar tão imunda, irmão, mas tão imunda que até mesmo o sangue do Cordeiro pode ser que não limpe. Então, irmão, se arrepende, irmão, enquanto é tempo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque tudo é dele, para ele, porque dele são todas as coisas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja conosco. Amém. Graças a Deus. Audiolivro Bem-aventurados os que choram, por Thomas Watson. 9.2. Se quisermos obter a tristeza santa, sejamos dedicados à oração. Supliquemos por um espírito de contrição. Oremos a Deus para que sejamos conduzidos à tristeza santa, para que nos dê um coração sensível. Vamos implorar a bênção de Axa, ou seja, fontes de água. Josué 15:19. Oremos para que nossos corações sejam destiladores espirituais a gotejar lágrimas no odre de Deus. Oremos para que nós, que temos o veneno da serpente, tenhamos as lágrimas da pomba. O Espírito de Deus é um espírito de lamento. Oremos para que Deus derrame desse espírito de graça sobre nós, para que possamos olhar para aquele a quem traspassamos e prantear. Zacarias 12:10. Deus deve soprar através de espírito antes que possamos exalar nossas tristezas.
O Espírito de Deus é como fogo em um destilador, que eleva o orvalho da graça no coração e faz com que ela caia dos olhos. É esse bendito Espírito cuja brisa suave faz com que nossas especiarias exalem sua fragrância e nossas águas fluam. Se a fonte da tristeza for aberta no coração, então não faltará alegria. À medida que as lágrimas fluem para fora, o consolo flui para dentro. Isso nos leva à segunda parte do texto. Eles serão consolados. 10. As consolações destinadas aos que choram. Após apresentar o lado sombrio do nosso texto, apresentarei agora o lado luminoso. Eles serão consolados. Observe o seguinte. 10.1. Observe que a tristeza precede o consolo, assim como a abertura de uma ferida antecede a cura. O antinomiano fala sobre consolo, mas rejeita o lamento pelo pecado. Ele é como um paciente tolo para quem o médico prescreveu um remédio, mas ele joga o remédio fora e come um doce. O libertino busca apenas a alegria e o conforto. Ele come o doce, mas joga fora a pílula amarga do arrependimento. Se quisermos obter a verdadeira consolação, então devemos obtê-la através do método que Deus estabeleceu. A tristeza pelo pecado antecipa a alegria. Tornarei a dar consolação a ele e aos seus planteadores. Isaías 57:18. A verdadeira luz do sol da alegria é a que vem após uma chuva de lágrimas. Poderíamos antes esperar obter uma colheita sem semearmos do que recebemos a consolação sem a tristeza evangélica. 10.2. Observe que Deus guarda seu melhor vinho para o final. Primeiramente, ele prescreve o lamento pelo pecado e depois abre o vinho da consolação. O diabo faz exatamente o oposto. Ele mostra o melhor primeiro e guarda o pior para o final. Primeiramente, ele mostra o vinho brilhando no copo, mas depois vem a mordida como a da cobra. Provérbios 23:32. Satanás coloca seus pratos requintados diante dos homens. Ele apresenta o pecado a eles colorido com beleza, adoçado com prazer e revestido com o ouro do lucro. Mas depois a conta terrível chega. Primeiramente ele mostrou a Judas a isca e depois o feriu com seu anzol. Essa é a razão pela qual o pecado tem tantos seguidores, porque mostra o melhor primeiro. Inicialmente ele apresenta as coroas de ouro, depois vem os dentes dos leões. Apocalipse 9:7-8. Mas Deus mostra o pior primeiro. Primeiramente ele prescreve uma porção amarga e então uma bebida doce. Eles serão consolados. 10.3. Observe que as lágrimas derramadas por causa do Evangelho não são perdidas. Elas são as sementes do consolo. Enquanto o penitente derrama lágrimas, Deus derrama alegria. Crisóstomo disse: se você quiser ser alegre, entristeça-se. Como disse o salmista: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmo 126:5. Um dos objetivos da unção e da vinda de Cristo ao mundo foi consolar os que choravam. Isaías 61:3. Crisóstomo disse ainda que Cristo teve o óleo da alegria derramado sobre si, para que, por sua vez, pudesse derramá-lo sobre aquele que se entristece. É por isso que o apóstolo chama essa tristeza de arrependimento para a salvação. 2 Coríntios 7:10. A embriaguez e impureza devem ser lamentadas, mas seu arrependimento nunca deve ser lamentado, pois ele é a porta de entrada para a alegria. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui está um doce fruto produzido a partir de um galho amargo. Cristo fez com que as talhas de barro fossem cheias até a borda com água e depois transformou a água em vinho. João 2:9. Assim, quando o olho, esse vaso de barro, for preenchido com água até a borda, então Cristo transformará a água das lágrimas no vinho da alegria. Como Basílio disse, o lamento santo é a semente da qual brota a flor da alegria eterna. 11. As razões pelas quais aquele que chora será consolado. 11.1. Porque a tristeza é feita especialmente para este fim. A tristeza não é prescrita como um fim em si mesma, mas para conduzir a algo maior, para preparar o terreno para o consolo. Portanto, semeamos em lágrimas para colher em alegria. O lamento santo é um remédio espiritual. Ora, um remédio não é prescrito como fim em si mesmo, mas como meio para obter saúde. Assim, a tristeza evangélica é designada para esse fim específico.
trazer alegria. 11.2. A pessoa caracterizada por tristeza espiritual é a pessoa mais adequada para a consolação. Quando o coração está quebrantado pelo pecado, então ele está mais apto para receber a alegria. Deus derrama o óleo dourado do consolo em vasos quebrados. O coração da pessoa entristecida deve ser esvaziado do orgulho para que Deus preencha o vazio com a sua bênção. As lágrimas da pessoa entristecida ajudam a purgar a corrupção e Deus concede um remédio para revigorá-la. A pessoa entristecida está prestes a desfalecer sob o peso do pecado, mas então Deus a revigora no tempo certo com seu tônico divino. O Senhor queria que o indivíduo incestuoso, após demonstrar uma profunda humilhação, fosse consolado para que não fosse consumido por uma tristeza excessiva. 2 Coríntios 2,7. Esse é o privilégio da pessoa que chora. Ela será consolada. O vale de lágrimas conduz a alma para um paraíso de alegria. A alegria do pecador conduz à tristeza. A tristeza dos que choram os conduz à alegria. Como o Senhor Jesus disse, a tristeza de vocês se transformará em alegria. João 16:20. Os santos têm um tempo triste de semeadura, mas uma colheita alegre. Eles serão consolados. Agora, para ilustrar isso, mostrarei quais são as consolações que as pessoas que choram receberão. Essas consolações são concedidas por Deus de maneira dupla, aqui e no porvir. Elas são chamadas de consolações de Deus. Jó 15:11. Isto é, grandes confortos, tais como somente Deus pode dar. Eles excedem todos os outros confortos, tanto quanto o céu excede a terra. A raiz a partir da qual esses confortos crescem é o bendito Espírito. Ele é chamado de o Consolador, João 14:26. E o consolo é descrito como fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Cristo comprou a paz e o Espírito comunica a paz. 12. Como o Espírito nos consola? O Espírito nos consola de maneira imediata ou imediata. 12.1. O Espírito consola de maneira imediata. O Espírito nos ajuda a aplicar as promessas a nós mesmos e a tirar água dessas fontes de salvação. Isaías 12:3. Permaneceremos como crianças no peito até que o Espírito nos ajude a sugar o leito do peito de uma promessa e então, quando o Espírito nos ensinar essa arte, a nossa fé, a consolação fluirá para nós. Ó, quão doce é o leite materno de uma promessa. 12.2. O Espírito consola de maneira imediata. O Espírito, por um ato mais direto, apresenta a Deus a alma como estando já reconciliada com ela. Ele derrama seu amor no coração, e isso produz uma alegria infinita. Romanos 5:5. O Espírito sussurra corretamente o perdão do pecado, e quando uma pessoa se torna consciente que foi perdoada, seu coração é dilatado de alegria. Como Cristo disse em Mateus 9:2, coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Para falar mais plenamente sobre esse ponto, mostrarei a natureza e as excelências desses confortos que Deus dá aos que choram. Esses confortos são reais. O Espírito de Deus não pode testemunhar algo que seja falso. Há muitas neste tempo que fingem consolar, mas seus consolos são meros fingimentos. Uma pessoa pode mais facilmente ser iludida por consolos falsos do que ser confortada por consolações verdadeiras. Os confortos dos santos são seguros. Eles têm o selo do Espírito. 2 Coríntios 1:22, Efésios 1:13. Um selo serve para confirmação. Quando um contrato é selado, então ele é firme e inquestionável. Quando o cristão tem o selo do Espírito estampado em seu coração, ele passa a estar confirmado no amor de Deus. 13. A diferença entre os verdadeiros consolos do Espírito e os falsos. Em que esses confortos do Espírito, que são indiscutivelmente seguros, diferem daqueles que são consolos falsos e enganosos, de 3 maneiras. Primeiramente, os confortos do Espírito de Deus estão fundamentados em uma convicção profunda. Quando ele, isto é, o Consolador, vier, convencerá o mundo do pecado. João 16:7-8. Porque a convicção precede a consolação. A convicção do pecado prepara para o consolo. Pela convicção do pecado, o Espírito amavelmente dispõe o coração a buscar Cristo e depois a recebê-lo.
Uma vez que a alma está convencida do pecado e do inferno, que é a consequência do pecado, então o Salvador torna-se precioso. Quando o Espírito atira a flecha da convicção, a pobre alma é levada a clamar: onde posso me encontrar com Cristo? Como posso chegar a desfrutar de Cristo? Você viu o amado, minha alma? Eu daria o mundo todo só para ter um vislumbre do Salvador. Além disso, através da convicção de pecado, o Espírito torna o coração disposto a receber Cristo nos próprios termos dele. Por natureza, o homem gostaria de negociar com Cristo. Ele aceitaria apenas metade de Cristo. Ele o aceitaria como Salvador para salvá-lo do seu pecado, mas não como rei, para governar sobre ele. Ele aceitaria Cristo à medida que ele tem a cabeça como ouro. Cânticos 5:11. Mas não à medida que ele tem o governo sobre seus ombros. Isaías 9:6. Mas quando Deus liberta do espírito de escravidão e convence um pecador de sua condição perdida e desfeita, então ele estará disposto a ter a Cristo sob os quaisquer termos. Quando Paulo foi derrubado no chão por um espírito de convicção, ele exclamou: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. Deus pode propor qualquer artigo que ele quiser. A alma o subscreverá. Ora, quando um homem é trazido aos termos de Cristo, a crer e obedecer, então ele está apto para a misericórdia. Quando o Espírito de Deus age como um espírito de convicção de pecado, então ele se torna um espírito de consolação. Quando o arado da lei age sobre o coração e quebra o solo que nunca foi arado anteriormente, então Deus semeia a semente do consolo. Aqueles que se gabam de terem recebido o consolo do Espírito, mas nunca foram verdadeiramente convencidos e nem quebrantados pelo pecado, têm motivo para suspeitar que seu conforto seja uma ilusão engendrada por Satanás. Isso é como a alegria de um louco, que julga ser um rei, enquanto seus risos não passam de insensatez. Eclesiastes 2:2. A semente que caiu em uma terra que não era profunda secou. Mateus 13:5. Aquele conforto que carece de uma profunda humilhação e convicção de pecado, logo secará e se tornará inútil. O Espírito de Deus é um santificador antes de ser um consolador. Assim como o Espírito de Deus é chamado de Consolador, assim também ele é chamado de Espírito de Graça. Zacarias 12:10. A graça é a obra do Espírito, enquanto o conforto é o selo dele. A obra do Espírito precede o selo. As graças do Espírito são comparadas à água, Isaías 44:3, e ao óleo, Isaías 61:3. Primeiramente Deus derrama a água do Espírito, e depois vem o óleo da alegria. O óleo, nesse sentido, flutua por cima da água. Dessa forma, saberemos se nossos confortos são verdadeiros e genuínos. Algumas pessoas falam do Espírito Consolador, mas nunca tiveram o Espírito Santificador. Elas se vangloriam da certeza, mas nunca tiveram a graça. Essas alegrias são espúrias. Esses confortos se mostram inúteis para as pessoas na hora da sua morte. Elas acabarão em horror e desespero. O Espírito de Deus nunca colocará seu selo em um papel em branco. Primeiramente, o coração deve ser uma epístola escrita com o dedo do Espírito Santo, e só então receberá o selo do Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. 13.1. Os confortos do Espírito são humilhantes. A alma diz: quem sou eu para receber um sorriso do céu e para que tu me des um selo especial do teu amor? Quanto mais águas é despejada em um balde, mais ele desce. Quanto mais um navio está carregado com especiarias doces, mais baixo ele navega. Quanto mais um cristão é cheio dos doces consolos do Espírito, mais ele caminha em humildade. Quanto mais cheia uma árvore está de frutos, mais baixo o galho pende. Quanto mais cheios estamos do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, compaixão, domínio próprio, Gálatas 5:22, mais nos curvamos em humilhação. Paulo, um vaso escolhido, Atos 9:15, cheio do vinho do Espírito, 2 Coríntios 1:5, não transbordava mais de alegria do que de humildade de espírito, como podemos ver por suas palavras. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça. Efésios 3:8.
Aquele que era o principal dos apóstolos chamou a si mesmo de o menor dos santos. Algumas pessoas dizem ter o consolo do Espírito, mas são orgulhosas e desprezam as outras pessoas. Os consolos de tais pessoas não passam de ilusões. O diabo é capaz não apenas de se transfigurar em anjo de luz, 2 Coríntios 11:14, mas ele pode transformar-se no Consolador. É fácil falsificar dinheiro ao cobrir de prata uma moeda de latão e gravando sobre ela a imagem do rei. O diabo pode falsificar consolos e fazê-los parecer como se tivessem o selo do Rei dos Céus. Os consolos de Deus são humilhantes. Embora elevem o coração em agradecimento, eles não o incham de orgulho. 13.2 Os consolos que Deus dá aos que choram são puros. Eles não são temperados com nenhum ingrediente amargo. Os consolos mundanos são como vinho misturado com borra. Como diz Provérbios 14:13, até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser a tristeza. Se o peito de um pecador fosse dissecado e aberto, você encontraria um verme roendo o coração dele. A culpa é um lobo que se alimenta no interior de cada consolo. Um pecador pode ter uma expressão sorridente, mas uma consciência que o acusa. Sua alegria é como a alegria de um homem endividado, que a cada hora teme ser lançado na prisão. Os consolos dos homens ímpios são temperados com amargura. Eles são vinhos de absinto. Como alguém disse, tais pessoas tremem e empalidecem a cada relâmpago. E quando ouvem os trovões, se aterrorizam com o primeiro estrondo dos céus. Porém, os consolos espirituais são puros. Eles não são turvados pela culpa e nem misturados com medo. Eles são o vinho puro do Espírito. O que a pessoa entristecida sente é alegria e nada mais que alegria. 13.3 Os consolos que Deus dá aos que choram são doces. Em Eclesiastes 11:7 lemos: doce é a luz. E o mesmo pode ser dito a respeito da luz da face de Deus. Quão doces são aqueles consolos que trazem o Consolador junto com eles. João 14:10 Portanto, o amor de Deus derramado no coração é dito ser melhor que o vinho. Cânticos 1:2 O vinho agrada o paladar, mas o amor de Deus alegra a consciência. Os lábios de Cristo gotejam mirra preciosa. Cânticos 5:13 Os consolos que Deus dá são a música do cristão. Eles são o vaso de ouro de Maná, o néctar e a ambrosia de um cristão. Eles são as festas e os banquetes requintados dos santos. Tão doces são esses consolos divinos que a igreja desfaleceu pela falta deles. Sustentem-me com passas. Cânticos 2:5 Essas passas significam os consolos do Espírito. A palavra hebraica traduzida aqui significa todas as variedades de delícias, para mostrar a abundância de sabores e doçura que há nesses consolos do Espírito. A seguir o texto diz: confortem-me com maçãs. Cânticos 2:5b As maçãs possuem um sabor doce e um cheiro agradável, e as maçãs que crescem na árvore do paraíso são doces e deliciosas. Esses consolos do alto são tão doces que adoçam todos os outros consolos: saúde, bens e relacionamentos. Eles são como o molho que faz com que todas as nossas posses e gozos terrenos tenham um sabor melhor. Tão doces são esses consolos do Espírito que moderam e diminuem muito nossa alegria nas coisas mundanas. A pessoa que tem bebido vinho excelente não terá grande desejo pela água, e quem provou que o Senhor é bom, Salmos 34:8, e bebeu os vinhos do Espírito, não terá uma sede moderada por deleites carnais. Quando vemos uma pessoa brincando com cães e pássaros, isso é um sinal de que ela não tem filhos. Assim, aqueles que têm um desejo e amor desmedido pelas criaturas declaram inegavelmente que nunca tiveram consolos melhores. 13.4 Os consolos que Deus concede aos que choram são santos. Eles são chamados de o consolo do Espírito Santo. Atos 9:31 Tudo se reproduz segundo a sua espécie. O Espírito Santo não pode gerar alegrias impuras na alma, assim como o sol não pode produzir escuridão. Aquele que possui os consolos do Espírito vê a si mesmo como alguém comprometido a servir mais a Deus. O Senhor sorriu para mim, então eu não posso orar mais. Eu nunca posso amar a Deus demais. Os consolos do Espírito geram no coração
uma santa aversão ao pecado. A pomba odeia cada pena da águia. Da mesma forma, há um ódio por todo impulso e tentação para o mal. Aquele que possui um princípio de vida em si mesmo se opõe a tudo que destruiria a vida. Ele odeia o veneno. Assim, aquele que possui os consolos do Espírito em si mesmo se opõe aos pecados que assassinariam seus consolos. Os consolos divinos proporcionam à alma maior conhecimento de Deus. Como está escrito em 1 João 1,3, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 13.5. Os consolos reservados para os que choram os tornam plenos. Como os apóstolos declaram, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e pedi, para que a vossa alegria seja completa. Romanos 15:13, João 16:24. Quando Deus derrama as alegrias do céu, elas enchem o coração e o fazem transbordar, transbordante de júbilo. 2 Coríntios 7:4. A palavra grega traduzida aqui significa: eu transbordo de alegria, como copas cheio de vinho até transbordar. Consolos externos não podem encher o coração, assim como um triângulo não pode preencher um círculo. Todavia, as alegrias espirituais são satisfatórias. Como declarou o salmista, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Salmo 63:5. O coração de Davi estava cheio e a alegria jorrou a partir de seus lábios. Mais alegria me puseste no coração. Salmos 4:7. As alegrias mundanas colocam alegria no rosto e os homens se gloriam na aparência. 2 Coríntios 5:12. Mas o Espírito de Deus coloca alegria no coração. As alegrias divinas são alegrias do coração. Zacarias 10:7. Como o Senhor Jesus disse, o coração de vocês ficará cheio de alegria. João 16:22. Um crente se alegra em Deus. O meu espírito se alegrou em Deus. Lucas 1:47. E para mostrar o quanto esses consolos tornam plenos aqueles que os recebem, o salmista diz que eles proporcionam uma alegria maior do que quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Salmos 4:7. O trigo e o vinho podem agradar, mas não podem satisfazer. Eles são vazios e insuficientes. Podemos dizer sobre os consolos deste mundo o mesmo que lemos em Zacarias 10:2. Eles oferecem consolações vazias. Confortos servem antes para nos entediar do que para nos alegrar e satisfazer. Xerxes ofereceu grandes recompensas a quem conseguisse descobrir um novo prazer. Mas os consolos do Espírito são satisfatórios. Eles revigoram o coração. As suas consolações me alegram a alma. Salmos 94:19. Há tanta diferença entre os consolos celestiais e os consolos terrenos, quanto entre um banquete que é comido e outro que é pintado na parede. 13.6. Os consolos que Deus concede aos que choram desta vida são gloriosos. O apóstolo os descreve como uma alegria indizível e cheia de glória. 1 Pedro 1:8. Eles são gloriosos porque são um antegozo da alegria que teremos em um estado glorificado. Esses consolos são uma garantia da glória. Eles nos colocam no céu antes mesmo de chegarmos realmente lá, como diz Efésios 1:13-14. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Assim os consolos do Espírito são penhor, o cacho de uvas, em Escol. Números 13:23. Os primeiros frutos da Canaã celestial. As alegrias do Espírito são gloriosas, em oposição e comparação a outras alegrias, que são inglórias e vis. A alegria de uma pessoa carnal, assim como é etérea, é efêmera e sórdida. Tais alegrias não passam de escórias. Vocês se alegram em nada. Amós 6:13. Um espírito carnal se alegra porque pode dizer que tal casa ou tal propriedade é dele. Mas um espírito gracioso se alegra porque pode dizer que Deus é dele. Este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Salmos 48:14. A base da alegria do cristão é gloriosa. Ele se alegra por ser herdeiro da promessa. A alegria de um homem piedoso é composta pelo que é a alegria dos anjos.
Ele exulta na luz da face de Deus. Sua alegria é a própria alegria de Cristo. Ele se alegra da união mística que começa aqui e se consuma no céu. Assim, a alegria dos santos é uma alegria cheia de glória. 13.8. Os consolos do Espírito são poderosos. Eles são remédios poderosos que provêm uma consolação firme, como o apóstolo expressa. Hebreus 6,18. O consolo divino nos fortalece para a realização de nosso dever. A alegria do Senhor é a força de vocês. Neemias 8,10. A alegria aguça e intensifica a diligência. O homem fortalecido e animado com o conforto do Espírito de Deus prossegue com vigor e vivacidade nas práticas da piedade. Ele crê com firmeza, ama com fervor e realiza os deveres com pleno empenho. A alegria do Senhor é a força de vocês. O consolo divino nos sustenta quando enfrentamos aflições. Como é dito em 1 Tessalonicenses 1,6, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. O vinho do Espírito pode adoçar as águas de Mara. Êxodo 15:23. Aquelas pessoas que possuem esses consolos celestiais podem colher uvas de espinheiros e extrair mel do cadáver do leão. Elas são verdadeiramente consolações firmes, que resistem à prova ardente e transformam as chamas em um leito de rosas. Hebreus 6,18. 1 Pedro 4,12. Quão poderoso é o consolo que é capaz de fazer um cristão se gloriar nas tribulações. Romanos 5,3. Um crente nunca está tão triste que não possa se alegrar. O pássaro do paraíso pode cantar no inverno, como entristecidos, mas sempre nos alegrando. 2 Coríntios 6,10. Que vem a doença, o senso de perdão retira o senso de dor. O habitante não dirá, estou doente. Isaías 33:24. Que vem a morte, o cristão está acima dela. Ó morte, onde está o teu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. No final do cajado, um cristão prova o mel. Essas são consolações firmes. 13.9. Os consolos recebidos pelos que choram são reconfortantes para o coração. Eles causam uma doce aceitação e descanso na alma. O coração de um cristão pode estar em um estado de inquietação, como a agulha na bússola. Ele treme e treme até que o Consolador venha. Algumas criaturas não podem viver se não forem expostas ao sol. Um cristão ficará desconsolado a menos que tenha a luz da face de Deus. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Salmo 143:7. Nada além do peito acalmará a criança, e apenas o seio da consolação divina que acalma o crente. 13.10. Os consolos do Espírito são permanentes. Assim como eles abundam em nós, assim também eles permanecem conosco. Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. João 14:16. Os consolos mundanos estão sempre prestes a partir de nós. Eles são como um relâmpago. Como alguém já disse, frequentemente eles passam muito rápido e fogem de nós no exato momento em que os abraçamos mais fortemente. Todas as coisas aqui são transitórias, mas os consolos com os quais Deus alimenta seus aflitos são imortais, pois Ele nos amou e nos deu eterna consolação. 2 Tessalonicenses 2:16. Embora um cristão nem sempre tenha um raio da luz do consolo, contudo, ele sempre tem um amanhecer em sua alma. Ele sempre tem um fundamento de esperança e uma raiz de alegria. Há algo dentro dele que sustenta o seu coração e que ele não abriria mão sob quaisquer circunstâncias. Eis então o privilégio dos que choram. Eles serão consolados. Davi, que foi um dos maiores aflitos de Israel, foi também o suave salmista de Israel. A pomba que chora está coberta com as pessoas douradas do consolo. Oh, quão raros e superlativos são esses consolos. 14. Porque algumas pessoas que fazem parte do povo de Deus estão aflitas e sem consolo. Entretanto, a seguinte pergunta pode ser feita: será que as pessoas que fazem parte do povo de Deus e que estão aflitas podem ficar sem esses consolos? Os aflitos espirituais têm direito a esses consolos, embora às vezes possam estar sem eles. Deus é um agente soberano.
Ele tem o controle de nossos consolos e é livre para fazer o que quiser. O Santo de Israel não é limitado. Ele reserva para si a prerrogativa de conceder ou suspender o consolo segundo bem lhe aprouver. Se ficarmos um tempo sem consolo, não devemos discordar das disposições divinas, pois assim como o marinheiro não deve discutir com a providência porque o vento sopra do leste em vez de soprar do oeste, como ele deseja, e assim como o agricultor não deve esmorecer quando Deus fecha as comportas do céu em tempos de seca, assim também nenhum homem deve contender ou murmurar contra Deus quando ele interrompe a doce influência do consolo, mas deve, ao invés disso, se submeter à sua santa vontade. Embora o Senhor, pela virtude de sua soberania, possa reter o consolo do aflito, entretanto, podem ser atribuídas muitas causas significativas para a falta de consolo das pessoas que estão passando por aflições tanto em relação a Deus quanto a si mesmas. 14.1. Porque as pessoas aflitas carecem de consolo em relação a Deus. Deus considera adequado reter o consolo para aumentar o valor da graça. Tendemos a valorizar o consolo mais do que a graça. Portanto, Deus fecha nossos consolos por um tempo para elevar o valor da graça. Quando as moedas de bronze superam o valor do ouro, o rei recolhe as moedas para que o ouro seja mais valorizado. Deus quer que seu povo sirva por causa dele mesmo e não apenas para receber o consolo dele. Quando uma mulher ama o dinheiro e os presentes do seu marido mais do que a pessoa dele, então o ama como uma prostituta. Aqueles que servem a Deus apenas para receber o consolo dele estão servindo mais a si mesmos do que a Deus. 14.2. Porém, o motivo mais frequente de as pessoas que estão aflitas e fazem parte do povo de Deus carecerem de consolo se relaciona a elas mesmas. Elas carecem de consolo devido ao engano. Elas podem estar enganadas de duas maneiras. Tais pessoas não procuram a fonte certa para obter o consolo. Elas buscam suas lágrimas quando deveriam buscar o sangue de Cristo. Tornar nossas lágrimas o fundamento de nosso consolo é uma espécie de idolatria. A tristeza não é meritória. Ela é o caminho para a alegria e não a causa dela. Jacó recebeu a bênção quando estava vestido com as roupas do seu irmão mais velho. O verdadeiro consolo emana do lado perfurado de Cristo. Nossas lágrimas estão manchadas pelo pecado até serem lavadas no sangue de Cristo. Foi Ele mesmo quem disse: em mim vocês terão paz. João 16:33. O segundo erro em que elas caem é pensar que as pessoas que estão sendo afligidas são privilegiadas e podem tomar mais liberdade para relaxar ou para pecar, que elas podem afrouxar os laços do dever e dar licença para o pecado. Cristo realmente comprou uma liberdade para o seu povo, mas essa é uma liberdade santa, não uma liberdade para o pecado, mas uma liberdade do pecado. Como diz o apóstolo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Vocês não estão em um estado de escravidão, mas de realeza. O que se segue disso? Não transformem a liberdade cristã em pretexto para o pecado. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. 1 Pedro 2,16. Se apagarmos o Espírito Santificador, Deus apagará o Espírito Consolador. O pecado é comparado a uma nuvem. Isaías 44:22. Essa nuvem encobre a luz da face de Deus. Elas às vezes carecem de consolo devido ao descontentamento e à irritação. Davi identifica a inquietação como a causa da sua tristeza. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Salmos 43:5. Um coração inquieto é como um mar agitado, que não se acalma facilmente. É difícil fazer um espírito perturbado receber consolo. Essa inquietação surge de várias causas, às vezes da tristeza exterior e melancolia. Outras vezes ela surge de uma espécie de inveja. As pessoas que fazem parte do povo de Deus ficam perturbadas ao verem outras confortadas, mas elas não.
Então elas ficam irritadas e recusam o consolo, como uma criança teimosa rejeita o seio. O salmista disse: a minha alma não encontra consolo. Salmo 77, 2. De fato, um espírito inquieto não é mais apto para ser consolado do que um louco é apto para receber um conselho. E de onde vem o descontentamento do aflito, senão do orgulho? É como se Deus não tivesse lidado bem com ele ao reter as influências do consolo. Ó cristão, seu espírito deve ser mais humilde e quebrantado antes que Deus derrame seu óleo de alegria. Elas estão sem consolo porque não aplicam as promessas de Deus a si mesmas. Elas olham para o pecado, que pode humilhá-las, mas não olham para a palavra, que pode confortá-las. Os olhos das pessoas aflitas estão tão cheios de lágrimas que elas não podem ver a promessa. A eficácia e o conforto proporcionados por um remédio só podem ser obtidos se ele for aplicado. Quando as promessas são aplicadas pela fé, então elas trazem consolo. Oséias 2,19, Isaías 49, 15 e 16. A fé mama o leite do seio das promessas. Para nos impedir de receber consolo, Satanás nos mantém longe da promessa para que não a conheçamos ou não a apliquemos a nós mesmos. Todas as promessas na Bíblia pertencem ao aflito povo de Deus, se apenas tiverem a habilidade e a destreza da fé para aplicá-las a si mesmos. D. Elas podem carecer de consolo devido ao excesso de apego às coisas terrenas. Ao nos alimentarmos imoderadamente de consolos terrenos, perdemos os consolos celestiais. Por causa da maldade da cobiça do meu povo, eu me indignei e o feri. Escondi o meu rosto e me indignei. Isaías 57, 17. A terra apaga o fogo. O amor pelas coisas deste mundo extingue a chama da alegria divina na alma. Um eclipse ocorre quando a lua, que é um corpo denso, se coloca entre o sol e a terra. A lua é um emblema do mundo. Apocalipse 12, 1. Quando ela se interpõe entre Deus e nós, a luz da face divina é eclipsada. Aqueles que cavam em minas dizem que sabe uma umidade da terra que é capaz de apagar a luz de uma vela. Confortos terrenos emitem uma umidade que apaga a luz da alegria espiritual. Elas, às vezes, carecem de consolo porque talvez tenham recebido consolo e o tenham perdido. A costela de Adão foi tirada quando ele estava dormindo. Gênesis 2:21. Nossos consolos são tirados quando caímos no sono da segurança carnal. A esposa perdeu seu amado quando estava deitada na cama da preguiça. Cânticos 5, 2, 6. 15. Palavras de consolo para as pessoas aflitas. Por essas razões, os aflitos de Deus podem carecer de consolo. Mas para que a pessoa que está enfrentando aflições espirituais não se sinta muito abatida, oferecei para ela o copo da consolação. Jeremias 16:7. E direi algumas palavras que possam consolá-la enquanto o conforto não vem. Jesus Cristo esteve sem consolo, portanto não é de se surpreender que também estejamos. Nossos consolos não são melhores que os dele. Aquele que foi o Filho amado de Deus chegou a ficar sem o senso desse amor divino. O aflito possui uma semente de consolo. A luz semeia-se para o justo. Salmos 97:11. A luz é uma metáfora para o consolo e ela é semeada. Embora um filho de Deus não tenha sempre consolo na flor, contudo, ele o tem na semente. Embora não sinta consolo de Deus, não obstante, ele encontra consolo em Deus. Um cristão pode estar elevado em graça e abatido em consolo. As montanhas altas não possuem flores. Não há grãos crescendo nas minas de ouro. Porém, o coração de um cristão pode ser uma rica mina de graça, embora seja estéril em consolo. A pessoa aflita é uma herdeira do consolo e ainda que por um breve momento Deus possa se afastar do seu povo. Isaías 54:7. Contudo, logo virá o tempo em que a pessoa aflita terá todas as suas lágrimas enxugadas e transbordará de consolo. Essa alegria está reservada para o céu e isso me leva ao segundo ponto. Nosso texto diz: eles serão consolados. Embora nesta vida algumas demonstrações e sinais de amor ocorram entre Deus e a pessoa aflita,
Os grandes consolos são reservados para o céu, como diz o Salmo 16:11. Na tua presença há plenitude de alegria. Se aproxima o tempo, a estrela da manhã está prestes a aparecer. Quando os santos se banharão no rio da vida, e quando jamais verão uma ruga na testa de Deus, mas a sua face resplandecerá, seus lábios gotejarão mel, e seus braços os abraçarão amavelmente. Os santos terão uma maré alta de alegria, e tal maré jamais abaixará. Naquele dia os santos tirarão as suas vestes de tristeza e trocarão as suas roupas sujas por vestes brancas. Então o inverno terá passado e a chuva de lágrimas terá cessado. Cânticos 2, 11 e 12. As flores da alegria aparecerão e após o choro da pomba, o tempo de cantar dos pássaros virá. Esse é o grande consolo, o jubileu dos abençoados que nunca terá fim. Nesta vida, o povo de Deus prova a alegria, mas no céu, seus vasos transbordarão para sempre. Há um rio no meio do paraíso celestial, que é suprido por uma fonte. Salmos 36, 8, 9. Considerando os tempos em que estamos, os quais por enquanto são tristes e nublados, é apropriado revigorar os corações do povo de Deus, falando um pouco acerca desses consolos que Deus reserva no céu para os seus aflitos. Eles serão consolados. 16. O banquete das bodas do Cordeiro. A grandeza desses consolos celestiais é mais apropriadamente descrita nas Escrituras pela alegria de um banquete. A tristeza será transformada em festa e será como um banquete de casamento geralmente realizado com a maior solenidade, como lemos em Apocalipse 19:9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Alguns entendem que esse banquete do Cordeiro se refere aos santos ceando com Cristo no céu. Neste mundo, após um dia de trabalho árduo, as pessoas vão para o jantar. Assim, quando os santos descansam das suas fadigas, Apocalipse 14:13, eles cearão com Cristo na glória. Falarei a seguir um pouco sobre a última grande ceia. Essa ceia será um grande banquete em relação ao seu organizador, Deus. Ela é o banquete de um rei, portanto será suntuoso e magnífico, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Salmos 95:3. Onde mais haveria grandiosidade e magnificência, senão na corte de um rei. Essa ceia será um grande banquete em relação ao seu cardápio e provisão. Isso supera todas as hipérboles que fruto abençoado a árvore da vida no paraíso produz. Apocalipse 2:7. Cristo conduzirá sua esposa à casa do banquete. Cânticos 2:4. A alimentará com essas iguarias raras e fará com que ela beba daquele vinho envelhecido, daquele néctar celestial e ambrosia com os quais as potestades angelicais são infinitamente revigoradas. Em primeiro lugar, cada prato servido nesse banquete celestial será saboroso ao nosso paladar. Não haverá prato servido nele que não amaremos. Cristo fará uma comida saborosa, conforme Gênesis, que ele tem certeza de que sua esposa ama. Em segundo lugar, não haverá falta aqui. Não há falta em um banquete. A plenitude multifacetada em Cristo impedirá a escassez e será uma plenitude sem excesso, porque serão continuamente servidos novos pratos. Em terceiro lugar, aqueles que comerem desse banquete não terão mais fome. A fome é um tempero indesejado. O banquete do Cordeiro não apenas satisfará a fome, mas a evitará. Jamais terão fome. Apocalipse 7:16. 16.3. Essa ceia será um grande banquete em relação aos convidados. A companhia torna o banquete mais agradável e é por si só um tempero para aguçar o apetite. Santos, anjos e arcanjos estarão nesse banquete. Sim, o próprio Cristo será tanto o anfitrião quanto o convidado. A Escritura chama isso de uma companhia incontável. Hebreus 12:22. E o que torna essa comunhão mais amável é que haverá amor perfeito neste banquete. O lema será um só coração e um só caminho. Todos os convidados estarão ligados pela corrente de ouro do amor. 16.4.
Essa ceia será um grande banquete em relação à alegria santa. Como lemos em Eclesiastes 10:19, as festas são feitas para rir. Nesse banquete haverá alegria e nada além de alegria. Salmos 16:11. Não mais haverá choro, que triunfo e aclamações serão vistas ali. Há duas coisas neste banquete do Cordeiro, que promoverão a alegria e júbilo. Em primeiro lugar, quando os santos considerarem que foram livres de participar do pior dos banquetes, os demônios têm um banquete sombrio. Há dois pratos que são servidos ali, choro e ranger de dentes. Cada pedaço que eles comem faz seus corações doerem. Quem os invejaria por terem desfrutado de seus banquetes aqui na terra, quando estavam prestes a provar um banquete tão triste no inferno? Em segundo lugar, será motivo de alegria no banquete do Cordeiro. Saber que o anfitrião do banquete dará as boas-vindas a todos os seus convidados. Os santos terão os sorrisos da face de Deus e os beijos dos lábios dele. Cristo os conduzirá à sala do banquete e hasteará o estandarte do amor sobre eles. Os santos estarão tão cheios do consolo quanto de santidade. O que é o banquete sem alegria? A alegria mundana é passageira e vazia, mas essa alegria que os santos gozarão será infinitamente encantadora e arrebatadora. 16.5. Essa ceia será um grande banquete em relação à música. Será um banquete de casamento, e qual música pode ser melhor do que a voz do noivo dizendo: minha esposa, minha imaculada, sacie-se de amor. Haverá os hinos dos anjos e as exultações dos santos. Os anjos, os trompetistas do céu, soarão as excelências de Yahvé. E os santos, os nobres coristas, pegarão suas harpas dos salgueiros. Salmo 137:2. E se juntarão com os anjos, louvando e bendizendo a Deus. Como lemos em Apocalipse 15:2-3. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. A doce harmonia haverá neste banquete. Será música qualquer sem desarmonia. 16.6. Essa ceia será um grande banquete em relação ao local onde ela será celebrada. Ela será celebrada no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Esse é um palácio impotente, tanto por sua localização quanto por sua altura. Apocalipse 21:10. Além disso, é imponente por sua perspectiva. Todas as belezas cintilantes estão centradas ali, e o prazer da perspectiva é posse pessoal. Essa é a melhor perspectiva. Quando os olhos de uma pessoa não conseguem ver o fim de sua própria terra, esse banquete real será realizado em um salão muito espaçoso, um salão infinitamente maior que todo o firmamento. Embora haja uma multidão que nenhum homem pode contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, Apocalipse 7:9, contudo a mesa é suficientemente longa e o salão é espaçoso o suficiente para todos os convidados. Uma das coisas necessárias para um banquete é um lugar adequado. O céu de Deus, cravejado de luz, adornado com ornamentos preciosos, bordado com glória, situado acima de todos os astros visíveis, é o lugar do banquete onde será realizado esse casamento. Meu Deus do céu! Eu estarei nesse banquete em nome do Senhor Jesus. E você, irmão? Quer fazer parte, irmão, desse banquete? Você escolhe. Isso transcende infinitamente o entendimento mais profundo. Não sou capaz de expressá-lo, assim como não consigo abranger o firmamento ou pesar a terra em uma balança. 16.7. Essa ceia será um grande banquete em relação à sua permanência. Ela não tem fim. Os epicuristas têm um banquete curto e uma conta longa, mas aqueles que se sentarão no banquete celestial jamais se levantarão da mesa. As provisões nunca serão retiradas.
mas eles sempre estarão se alimentando dos doces e iguarias que lhes são oferecidos. Lemos que o rei Assuero fez um banquete para seus príncipes que durou 180 dias. Esther 1:4. Mas esse bendito banquete que está reservado para os santos é para sempre, como lemos no Salmo 16:11. Na tua destra, delícias perpetuamente. Para o seu consolo, considere como isso pode ser um encorajamento divino para prevenir os corações do povo de Deus de desfalecerem. Eles serão consolados. Eles se sentarão com Cristo, o Rei, no trono. Apocalipse 3:21. E se sentarão com ele à mesa. Quem não lamentaria pelo pecado se lhe fosse assegurado que receberia recompensas tão grandiosas? Eles serão consolados. O banquete de casamento compensará o vale de lágrimas. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Ó Santo de Deus, você que está agora chorando amargamente pelo pecado, nesse último e grande banquete, sua água será transformada em vinho. Você que agora mortifica suas corrupções e esmurra seu corpo, 1 Coríntios 9:27, com oração e jejum, em breve se banqueteará com Cristo e os anjos. Você que se recusou a tocar na árvore proibida, se alimentará da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Você santo empobrecido, que mal tem um pedaço de pão para comer, lembre-se, para o seu consolo, que na casa de seu pai há pão suficiente. Lucas 15:17. E ele está preparando um banquete para você, onde todas as iguarias do céu serão servidas. Alimente-se prazerosamente com os pensamentos desse banquete de casamento. Depois do seu funeral, começa o seu festival. Anseie pelo banquete do Cordeiro. Cristo mesmo pagou por esse banquete na cruz. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4:18. Ó soberana graça do meu Rei, do meu Redentor Jesus Cristo. Que ensino mais lindo, meu Deus, só gratidão, Senhor. Irmão, o que você achou desse ensino? Eu vou ler a última frase para você meditar nela. Depois do funeral, começa o seu festival. Anseie pelo banquete do Cordeiro. Cristo mesmo pagou por esse banquete na cruz. Depois do funeral, começa o seu festival. Anseie pelo banquete do Cordeiro. Cristo mesmo pagou por esse banquete na cruz. Ele pagou como, irmão? Pagou um alto preço com o seu sangue poderoso. Somente o sangue dele que pode tornar as nossas vestes brancas. Então, irmão, eu convido, irmão, você a fazer parte desse banquete do Cordeiro, porque eu estarei lá em nome do Senhor Jesus. Então, irmão, seria um prazer, irmão, eu sentar nessa mesa e te ver lá. Eu deixo o convite, irmão, para você fazer parte dessa cerimônia linda, desse banquete junto ao nosso Rei, lá no paraíso. Para a honra e glória do Senhor Jesus, recebe esse ensino. Gratidão, Senhor, por esse ensino, que ele possa, meu Pai, edificar minha vida, que possa ser guardado no meu coração, que eu possa colocar em prática na minha vida. Todas as vezes que o maligno, o tentador, vier com as suas estratégias, com as suas iscas, com os seus laços, que esse ensino possa vir na minha mente e eu fazer como Cristo fez lá no deserto. Sai de reto, Satanás. Sai da minha frente, maligno. Me deixe em paz, violento. Sai da minha frente em nome do Senhor Jesus. Sai com essa tentação da minha frente, porque eu sou a noiva do Rei, o Cordeiro Imaculado, que deu a vida por mim, derramou seu sangue por mim na cruz, mudo e manso. E agora ele me espera para um banquete de casamento e eu sou a noiva dele. Ele é o Rei da glória. Está sentado à direita do Pai e me espera. E eu sou a sua noiva. E eu vou chegar lá, limpa, santa, imaculada, sem mácula, sem rugas.
esplêndida, vestida com as vestes mais brancas do que a neve, irmão. Irmão, você, eu, somos a igreja do Senhor, essa noiva que o Senhor espera. E eu espero, irmão, que você possa se vestir com essas vestes e realmente chegar lá, segurar na mão do seu noivo e ir caminhando para o banquete, sentar-se à mesa comigo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, recebe esse ensino. Amém? Graças a Deus.